Mais um Conexão Empresarial começando nesse dia super especial. Hoje nós estamos aqui num evento super inovador, que é de inovação, tecnologia, gestão. E Araçatuba sediando um evento maravilhoso. E é claro que eu vim até aqui para poder trazer para vocês uma participação que eu tenho muita alegria de compartilhar. Meu convidado de hoje é o Durval Silva, ele que é o responsável por essa fábrica maravilhosa da Nestlé, que não é só um cartão postal da cidade, afinal de contas, quando as pessoas chegam a Araçatuba, já fica muito gostoso chegar numa cidade, uma fábrica tão importante, uma marca tão importante como a Nestlé. E eu cresci com admiração à Nestlé, acho que todo mundo tem um carinho afetivo com a marca, e quem é de Araçatuba ainda duplamente. Então, Durval, para mim, é uma alegria tê-lo aqui no programa, onde a gente fala sobre negócios e inovação, e tenho certeza que a nossa audiência vai ter minutos agora muito especiais. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado você, Joca, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. O que você falou da Nestlé em Araçatuba, a gente vem pela estrada ali, pela Rondon, lá de Birigui já dá para enxergar que tem uma coisa diferente. Aí tem um prédio grande, o logo da Nestlé e o cheiro do leite, né? Então, assim, isso já marca a nossa presença aí na cidade logo na chegada, isso que é legal. A gente fica na beira da rodovia, né? Então todo mundo consegue enxergar e sentir o que é a Nestlé aqui também em Araçatuba. Durval, a gente vai falar um pouquinho sobre a Nestlé, sobre a inovação, o quanto vocês têm aproveitado as tecnologias para as operações, a importância de Araçatuba, mas eu queria entender qual foi a sua trajetória. Você é de Araçatuba, já foi da Nestlé de Araçatuba? Conta um pouquinho, de forma rápida, a sua trajetória dentro da Nestlé. Legal. O desafio vai ser contar de forma rápida, porque eu tenho 35 anos de Nestlé. Mas orgulho, assim, eu comecei nessa fábrica. Eu não sou aqui de Araçatuba, sou de São Paulo. Eu fiz química na Unesp lá em Araraquara. Formei e esse foi meu primeiro emprego e único emprego até hoje. Então, os 35 anos de carreira eu construí dentro da Nestlé. Comecei nessa fábrica como operador, né? Então, na linha de produção, fiquei 4 anos aqui. Aí tive a oportunidade de conhecer melhor os processos, as pessoas. Acho que essa formação de trabalho com pessoas também me dá uma base hoje gerencial muito boa para eu poder ter evoluído tanto assim na carreira também, estar na posição que eu estou hoje. Mas aí a vida foi me levando para outros lugares, a Nestlé também, né? Assim, toda mudança que a gente tem na Nestlé muitas vezes está relacionada a uma nova oportunidade, a novos desafios, uma promoção. E então eu fui daqui para Araraquara e depois para as outras fábricas. Você teve sempre na área técnica, tive na Suíça, sempre na área técnica, qualidade, produção, gestão de fábricas de leite em pó e também de chocolate. E aí eu estive na Suíça também, por último, né? Antes de estar aqui em Araçatuba de volta, depois de 33 anos atrás, voltei há 2 anos atrás. Eu voltei para Araçatuba com orgulho como diretor da fábrica aqui, ou seja, comecei na operação e hoje eu sou diretor de uma das maiores operações da Nestlé no Brasil. Durval, 35 anos, você é diretor. As pessoas olham para o seu cargo com um certo glamour, né? Afinal de contas, você está aqui, eu tô vendo um monte de gente chegando, te cumprimentando, autoridades, né? Com essa deferência por você ser quem comanda a planta aqui de Araçatuba, a operação. Mas eu acredito que ao longo desses 35 anos você vivenciou grandes transformações na Nestlé, né? E grandes desafios também. Sem dúvida. E assim, a cada dia é aprendizado diferente. Eu acho que assim, o glamour aí por conta da Nestlé, essa empresa que ela é, né? O tamanho que ela é. É uma empresa mundial, estabelecida em todos os continentes. É a maior empresa de alimentos do mundo aí, Joca. Mas assim, o cargo de diretor de uma fábrica, lógico, traz uma responsabilidade muito grande, porque você está à frente de uma operação, à frente de muitas pessoas, muitas famílias aí que dependem dessas pessoas. Mas, por outro lado, é o meu território. Eu sempre gostei de fábrica, sempre fui muito próximo à operação, muito próximo às pessoas. Então, para mim, é uma coisa como natural, né? Quando a gente vai construindo uma carreira tão longa assim numa empresa, a gente não tem esse glamour, a gente não vai dando conta nem de onde a gente vai estar chegando, né? E chega. Então, acho que assim, a gente tem que fazer, eu sempre falo, a gente tem que fazer bem feito e fazer com vontade, com amor, aquilo que a gente faz no presente, né? E aquilo que vai acontecer no futuro, acho que é uma consequência disso. Agora vamos falar de Araçatuba. A Araçatuba é uma das 18 fábricas da Nestlé no Brasil. Qual a relevância dela no cenário nacional, no contexto de produção da Nestlé? É uma das mais relevantes. A Araçatuba está entre as maiores fábricas da Nestlé no Grupo Brasil. Acho que é importante falar da relevância da Nestlé no mundo como a maior empresa de alimentação e do mercado brasileiro. O mercado brasileiro hoje está entre os 3 maiores mercados da Nestlé no mundo. Só perde para Estados Unidos e China, por temas de escala, obviamente, consumo. E a Nestlé Brasil vem em 3º lugar.
E nesse contexto, Araçatuba, posso te falar que está entre as top 3 de fábricas de importância em termos de volume, em termos de vendas e principalmente acho que Araçatuba tem um diferencial em termos de tecnologia. Nós somos talvez a fábrica mais tecnológica entre as fábricas da Nestlé e que produz alimentos desde o nascimento, a gente produz aqui fórmulas infantis em Araçatuba, até a senioridade. Produtos que são... Então, acho que isso é legal, porque às vezes o pessoal de Araçatuba, eu encontro muitos, né, no dia a dia. Compra no supermercado, mas não sabe que é produzido aqui. Então, é importante... Eu descobri esses dias que eu adoro. Que boa pergunta. Porque assim, a gente faz desde a pré-concepção, né, com a linha materna, e aí me dá licença de falar das marcas, que não tem como falar de Nestlé sem falar de marca, né? Com a linha materna, aí depois vamos para as fórmulas infantis, né? Primeira infância, segunda infância, obviamente o aleitamento materno a gente sempre vai estar incentivando e falando que é o melhor aleitamento que pode ter, sem casos, mas na impossibilidade a gente tem fórmulas muito especializadas, aí depois indo já para os produtos tradicionais nossos, que essa fábrica de 1963 nasceu produzindo leite ninho, tem vocação de leite. Né? Então, o leite ninho foi nosso primeiro produto e até hoje é um dos principais. O leite em pó? O leite em pó ninho. Onde fabricado em Araçatuba. Aqui em Araçatuba. E não só o leite em pó ninho, mas o leite de crescimento que a gente fala, o ninho o mais. Depois aí vai para o molico, depois vai para o creme de leite. E aí a gente vai seguindo na vida com as bebidas, por exemplo. Hoje está muito na moda as bebidas de café, as bebidas de proteína. Então a Nestlé está entrando forte nesse segmento de bebidas também à base de proteína, à base de café gelado, produzido tudo aqui em Araçatuba. Que legal. Tudo isso que eu tô te falando aqui em Araçatuba. Aqui são quantos funcionários? São 800 funcionários, né? Direto. E aí ainda tem os indiretos aí que a gente envolve aí uma rede de 2.000 pessoas, vamos falar assim, entre fornecedores de leite, fornecedores de serviço, projetos, etc. Como gestor de 800 pessoas, né? Porque você que está no topo dessa pirâmide. O que você acredita que hoje seja o que uma empresa como a Nestlé mais busca na hora de fazer o recrutamento de talentos? São as habilidades técnicas ou você percebe também que pessoas que não têm habilidade técnica, mas têm soft skills, também tem uma relevância? Fala só um pouquinho dessa eu acho que teve uma mudança. Acho que na minha época, quando eu entrei na Nestlé, a habilidade técnica é muito relevante, Joca. Hoje a gente vê uma mudança muito nessa linha do soft skill que você falou, né? E é lógico, a gente tem que fazer o balanço das duas coisas. Como a gente trabalha numa empresa de alimentos, a pessoa tem que conhecer, né, o que está fazendo também, conhecer de qualidade, conhecer de nutrição, mas também tem que ter aí abertura para mudança, tem que ter equilíbrio, tem que ter controle emocional, porque às vezes a pressão está no dia a dia e vem mesmo. Então, assim, acho que é legal a gente ter esse balanço. E eu acho que uma outra coisa, né? Eu sempre falo, como já tenho muito tempo de estrada aí, a pessoa tem que gostar do que faz. Então, acho que é uma das coisas que a gente observa aí nas pessoas que estão com a gente, de estar com essa paixão de fazer o que faz. E aí ela, com certeza, vai ter uma fórmula aí para o sucesso, né? Porque se a pessoa trabalha gostando do que faz, é super complicado sempre. E a Nestlé tem todo um apoio aos jovens, com formação, treinamento, diversidade é um tema muito em pauta hoje também, e também o próprio tema de equilíbrio emocional. A Nestlé está com uma iniciativa hoje junto ao Albert Einstein de São Paulo, onde a gente está formando pessoas na fábrica, não vão ser psiquiatras nem nada, mas vão ser pessoas que são capazes de detectar, às vezes, que o colega não está no dia legal. E aí conversar, e aí entender essa situação para poder estar ajudando de alguma maneira. Então a Nestlé é toda essa amplitude aí. Firval, uma questão que se fala muito hoje é sobre a saúde das pessoas e um debate gigantesco com relação a alimentos in natura, alimentos naturais. E aí existe um certo estigma sobre o produto industrializado. Como que a Nestlé vem respondendo a essa mudança do consumidor, do comportamento do consumidor nesse sentido? A Nestlé assim, sempre teve uma origem em nutrição. Então, nutrição é a nossa especialidade, é o que a gente sabe fazer. A Nestlé tem centros de pesquisa espalhados pelo mundo, onde as políticas da Nestlé é o respeito a toda essa questão de nutricional e o bem-estar que um alimento pode trazer ao consumidor, né? Então, lógico que quando a gente fala de alimento processado, ultraprocessado, são diversas categorias, e nossos alimentos são processados, porque passam por um processo na indústria de transformação, mas com ingredientes naturais. A gente não usa, por exemplo, nenhum aroma artificial, não usa nenhum corante artificial. Leite, ingredientes lácteos, coisas naturais que passam por um processo, por isso se chamam de processados, e vão virar um alimento de alta nutrição.
Mas é um debate que a gente sempre tem que estar esclarecendo e, obviamente, a Nestlé tem muito conhecimento nisso e pode esclarecer isso tranquilamente para os consumidores. Durval, mais uma questão antes da gente ir para o intervalo. No segundo bloco a gente vai falar muito da tecnologia, que eu sei que vocês são líderes e Araçatuba tem um peso muito importante nisso. Mas eu queria que você falasse também sobre Araçatuba. Ela foi no primeiro momento por conta do leite, né, da produção do leite na região. E hoje, qual que é a forma como a fábrica de Araçatuba se comunica e se relaciona com a região de Araçatuba? Porque muita gente vê, mas pensa que está distante. Desses funcionários, a maior parte é da região. Qual que é o relacionamento que vocês têm com a região de Araçatuba de fato? É legal você ter dado o gancho aí, Joca, porque a Araçatuba nasceu com uma fábrica de leite e desenvolveu, inclusive, a bacia leiteira aqui da região. Aí a cana-de-açúcar foi chegando, o leite foi se afastando um pouquinho, mas ainda nós somos uma fábrica de características de leite, DNA de leite, né? E os funcionários nossos, colaboradores que nós chamamos, a maioria, sim, são aqui de Araçatuba, de região, Birigui, Guararapes, Penápolis, mas são mão de obra locais. E não só, acho que os funcionários, os colaboradores, mas também as próprias empresas que prestam serviço. Eu estava falando há pouco isso na palestra que a gente teve aí. Antes a gente precisava sempre ir a São Paulo para buscar um serviço. Eu estou falando há 30 anos, há 40 anos atrás. Hoje a região já proporciona muita mão de obra especializada, muitas empresas que também podem fornecer serviço. Então acho que isso é um propulsor da economia também local, né? E Araçatuba está nesse contexto, então, há 63 anos, aí vamos fazer 63 anos de Araçatuba, colaborando com esse desenvolvimento aí da mão de obra e também da economia de Araçatuba. Esse é o Durval Silva, ele é o diretor da Nestlé aqui de Araçatuba. Como eu disse para vocês, tem um vínculo muito emocional, emotivo, né? De muito carinho pela marca, acho que todo mundo tem. E vocês fiquem aí. Daqui a pouco, no segundo bloco, ele vai falar como a Nestlé de Araçatuba e a Nestlé Mundo tem respondido às transformações e implementado inteligência artificial e tecnologia em seus processos, mas sempre visando um alimento cada vez mais saudável e nutritivo para os consumidores. Fiquem aí. Estamos de volta com esse bate-papo gostoso com o Durval Silva, ele que é diretor da Nestlé de Araçatuba. Mas antes da gente continuar o bate-papo com ele, eu queria convidar vocês a acessarem o QR Code que está aqui na tela, onde vocês vão poder acessar o nosso canal no YouTube e assistir essa e todas as outras entrevistas com empresários e pessoas que falam sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre inovação. E falando sobre inovação, eu volto a falar com o Durval. Durval, a Nestlé Araçatuba é uma fábrica já de muitas décadas. Começou com a vocação do leite, mas hoje ela é multidisciplinar, uma referência a quase 1.000 colaboradores, liderando tecnologia, inovação, uso de inteligência artificial. Qual é o momento hoje do uso da inteligência artificial e tecnologia dentro da operação da fábrica de Araçatuba? Boa pergunta, me dá um gancho aí, Joca. Uma pessoa conversando comigo aqui falou, o que a Nestlé está fazendo numa feira de tecnologia, né? Isso. Porque, lógico, as pessoas atribuem a Nestlé a alimentos, né? E mundialmente, nós somos uma indústria de alimentos. Mas para produzir esses alimentos, hoje a gente tem um nível de automação e tecnologia nas nossas fábricas e no desenvolvimento desses produtos muito alto. Então, falando por a fábrica de Araçatuba, mas isso está implementado em todas as fábricas, todo o controle de processo automatizado, ao final de linha, por exemplo, é robotizado, a gente tem aí o empilhamento, o encaixotamento, o rotulamento, toda ela automatizada. Então, isso tudo é uma jornada que a gente vem desenvolvendo há anos dentro de nossas fábricas, no sentido de modernizar as tecnologias e, obviamente, isso trazer mais qualidade para os produtos. Os produtos também, a gente tem centros de pesquisa espalhados pelo mundo, onde pesquisadores aí pesquisando ingredientes, com mais alta tecnologia também de análise e pesquisa, para poder proporcionar receitas como essa, por exemplo. O que são aqui? A gente colocou os produtos aqui. A ideia não é nem só por divulgar, mas eu acho que é importante a gente valorizar quando tem inteligência, estudo e ciência por trás, né? E muita ciência. Aqui, esses produtos aqui estão aqui por quê, Durval? Então, nós produzimos, acho que tem duas categorias muito importantes que nós produzimos aqui na nossa fábrica. Fórmulas infantis, que é a primeira alimentação de um bebê, onde a imunidade dele não está ainda
pronta, então isso traz uma responsabilidade grande para nós e a formulação disso é muito específica para cada necessidade desses bebês, uma vez que o bebê não possa consumir o leite materno, que é sempre a primeira opção. E também tem essa categoria que a gente chama de Nestlé Health and Science, que são categorias que normalmente ou são vendidas para canais hospitalares, farma, e também a gente encontra em prateleira, que são específicas para cada necessidade do ser humano, do consumidor. Então, por exemplo, essa aqui é para alimentação interal. A pessoa está no leito, não consegue consumir via oral o produto, isso vai via sonda. É produzido aqui em Araçatuba. Em Araçatuba? Em Araçatuba. Então, eu acho que Araçatuba tem, como eu falei no primeiro bloco, produtos para todas as fases da vida. E às vezes a gente não sabe, não se dá conta. Aqui, quem mora em Araçatuba. Então, acho que a gente pode ter orgulho de estar aqui em Araçatuba, assim como o araçubense pode ter orgulho da Nestlé estar aqui fazendo produtos de ponta e tecnologia muito grande nos processos. E tem os produtos gostosos, né? Que é, por exemplo, você pega um Starbucks aí para café gelado, café. Essa não é daqui, mas é boa também. E a onda que eu te falei lá no primeiro bloco, os produtos proteicos aí de proteína, como o Nescafé Pro Energy, é um pré-treino, mas serve para pré-tudo também, com TCM, com cafeína. Então, são produtos que tem muita pesquisa por trás, né? Durval, isso tudo me leva, eu como publicitário, e a gente está falando com empresários e pessoas que gostam de falar de negócios, da importância de entender a tendência do mercado, né? O quanto que a Nestlé gasta com tempo, com energia e com investimento para pesquisa de tendência de mercado, para não responder a hora que o mercado já pediu. Porque o tempo entre você pensar em um produto e colocar ele na prateleira é longo, não é? É longo. E ainda mais dependendo da categoria, por exemplo, leva mais ou menos, né? Porque às vezes é uma categoria de fórmula infantil que tem vários protocolos que você tem que seguir para lançar uma fórmula infantil. Por exemplo, um produto como esse, que você disse que é feito em Araçatuba, que responde a essa demanda cada vez maior pelo cuidado ao corpo e tudo mais. Entre o primeiro indício de formulação do produto e o produto na prateleira, quanto tempo leva? 8, 10 meses, depende, porque a gente tem que fazer o tempo de conservação do produto. Antes de lançar um produto, a gente tem que produzir e conservar até o final da vida dele para garantir que no final da vida ele esteja cumprindo todas as tabelas nutricionais e o sensorial daquele produto. Então a gente tem que fazer o shelf life, o teste de vida completo para poder lançar um produto. Então, esse produto tem, por exemplo, 9 meses de validade, vai demorar para desenvolver pelo menos 9 meses, 12 meses, né? Um produto normal, né? E um produto mais complexo às vezes demora um pouquinho mais que isso, né? E você pode, eu sei que é óbvio que é confidencial, mas quais são as tendências de consumo que vocês têm identificado aí para os próximos capítulos da Nestlé? Eu acho que assim, são coisas que são tendências do consumidor, né? Então, como eu falei, acho que uma tendência forte são as bebidas proteicas. Então, acho que isso a gente vai estar entrando forte também nos próximos anos em bebidas proteicas, e não só bebidas proteicas, mas proteína, porque é uma necessidade também do consumidor, né, que está sempre mais ativo, com proteína, né? Então acho que isso, e mais recentemente o café gelado, por exemplo, esse aqui é uma amostra que a gente vai, né, poder consumir café gelado, que o brasileiro não tem esse hábito do café gelado, tem o hábito do café quente, né? Mas a gente também tem que lançar o hábito e tem que, né, atender o que o consumidor está demandando. E uma das coisas que os jovens hoje estão curtindo bastante, essa parte de café gelados aí. Então eu diria que essas duas tendências para a fábrica de Araçatuba são as que vão ter maior crescimento aí. A Nestlé opera também no mercado pet, não? Opera com a Purina. A Purina é do grupo Nestlé, então é uma das maiores produtoras aí de pet do mundo, e a gente está presente no Brasil também, né? Uma fábrica em Ribeirão Preto. Não, em Ribeirão Preto. A Nestlé tem fábricas, 18 fábricas espalhadas pelo Brasil, cada qual com uma especialidade. Chocolates lá em Vila Velha, na Garoto, Copenhague é nossa agora também. Olha, é verdade. Caçapava, então Magi em Rio Pardo e Ribeirão Preto faz os produtos pet, que a gente também vê que cada vez mais a gente tem que ter cuidado com os nossos pets, né? E é um alimento, assim como qualquer outro que a Nestlé faz, de alta nutrição. Eu tenho 4 cachorrinhos lá em casa, então eu sei o que eu tô falando, né? Durval, conta pra gente uma historinha aqui sobre a logomarca da Nestlé, né? A gente tem acho que faz parte da vida das pessoas, mas eu acredito que muita gente não saiba por que desse ninho, né? Tá bom. O Henri Nestlé, que foi o nosso fundador, ele era um farmacêutico, né? Suíço-alemão. E na época ele desenvolveu, o primeiro produto da Nestlé foi a farinha láctea. E que foi justamente um produto para suprir uma necessidade nutricional que em 1800 e pouquinho lá a gente tinha, né? As crianças tinham naquele momento. Então foi um farmacêutico que nasceu de nutrição. E o nome dele era Nestlé.
E nest, né, em inglês é um ninho. Então, remete também ao sobrenome do nosso fundador, mas acho que remete ao nosso DNA, ao nosso propósito, que é alimentação. Né? Então, assim, nutrição, cuidado. Quando você está no ninho, a gente tem que cuidar, né? Até a criança poder voar, né? Então, acho que é isso. Acho que é da nossa origem, né? E é bem bonita essa origem. Acho que deu legal esse match aí do nome com o nosso propósito. Durval, quem está nos assistindo, antes da gente finalizar, que se apaixonou pela história, que olhou para você, alguém que começou 30 e tantos anos lá atrás e foi galgando o seu espaço e hoje é diretor de uma das mais importantes fábricas do país, qual que é o caminho de captação de talento da Nestlé? Eu vou falar um pouco da minha carreira. O caminho é estar aberto a mudanças, é estar aberto a desafios, né? É ter vontade, eu acho que, de fazer a coisa acontecer, é ter paixão, como eu falei, pelo que faz. E o caminho, obviamente, dos jovens estarem entrando na Nestlé. A gente tem programas aí como o IUF, que é um programa já bem aí consolidado na Nestlé. Isso tudo está no site de vocês? Isso está no nosso site. Aqui para vocês. Exatamente, está no nosso site. E aí a gente tem que cadastrar, tem programa de trainee. O programa de trainee da Nestlé é um dos mais tradicionais aí do mercado, né? Então tem vários caminhos aí para os jovens poderem ter acesso. E é sempre legal ter jovem entrando na fábrica. Como eu falei, a diversidade acho que é uma das coisas que a Nestlé hoje está trabalhando muito forte. Então a gente adora quando tem aí muitos mais jovens entrando também. Quem sabe você que está nos assistindo não vai ser o Durval daqui 35 anos que vai estar comandando uma das fábricas mais importantes. Foi um prazer falar com você. Obrigado, Joca. Foi um prazer. Tenho certeza que vocês que nos acompanharam também gostaram muito. Não se esqueça de sempre acessar os nossos programas acessando o QR Code que está aqui na tela e acompanhar todos os programas que são todos feitos com muito carinho, pensando em você que gosta de negócios, gosta de falar de empreendedorismo. E no dia de hoje eu tive a honra de entrevistar alguém que eu sempre tive curiosidade de conhecer quem é que estava por trás de uma das fábricas que nos enche de orgulho aqui em Araçatuba e toda a região. Fiquem com Deus, até o próximo sábado, no próximo programa, 7h20 da noite, aqui na tela do SBT Interior.